Carlos Henrique ficou sabendo que a filha de 1 ano desenvolveria uma doença rara, a síndrome de Smith. Você já parou para pensar por que crianças nascem com limitações físicas? Onde encontramos a justiça de Deus para casos como esse? Hoje nós vamos discutir a visão do Espiritismo para as limitações do corpo. Seja bem-vindo ao Vida e Doutrina. Olá, hoje vamos conversar sobre limitações do corpo de acordo com a doutrina espírita. Recebemos aqui para o nosso bate-papo o Carlos Henrique, que é auxiliar administrativo. Seja muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado. E obrigado você por ter vindo aqui também para compartilhar a sua história, viu? E de novo a Aldenice Couceiro, a Dena, que é expositora espírita e colaboradora do nosso programa. Bem-vinda, Dena. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, Carlos. A gente que agradece. Antes da gente conversar com o Carlos, vamos ver um vídeo que ilustra bem o tema de hoje. Fui morar em Porto Alegre em 2001 para fazer a faculdade de jornalismo. Em Porto Alegre eu conheci o Marcelo. Passou, acho que mais ou menos 1 ano, a gente começou a falar, né, sobre casamento, sobre o nosso desejo de formar uma família, né. Às 9h30 ele ligou, retornando, o que tem essas 20 ligações não atendidas aqui no meu telefone? Aí a mãe dele que atendeu falou, olha, aqui tem a Joana que te dá uma notícia. É o que eu tô pensando, eu tô grávida. E ao final do exame, ela parou, né, de examinar e eu pude ver que não há nenhum sinal da calota craniana do seu bebê. Então isso vai causar anencefalia. Ela explicou, olha, é muito pessoal de vocês o que vocês vão fazer. Existem famílias que entram com pedido na justiça para interromper a gestação. Eu comecei a perceber que o bebê não era só aquele exame, o bebê não era só aquele diagnóstico, só aquela malformação. Meu bebê era muito mais que aquilo. Eu subi, fui para UTI, fui vê-la e quando eu a vi, ela é linda, ela vive. E se ela está vivendo, ela pode continuar a viver e assim por diante até quando Deus permitir. Naquele dia, foi 21 de junho de 2010, a Vitória, entregaram a Vitória nos meus braços e a gente passou pelo corredor de Palmas. Nós acompanhamos um trecho do documentário O Vitória que ilustra bem o tema de hoje. Carlos, você vive uma situação parecida na sua vida, né? Isso. Como aconteceu na sua vida a questão da sua filha que nasceu com uma limitação no corpo? Olha, a minha história eu vou tentar resumir para vocês. Começou a minha esposa, desde o início ela fez sempre os exames de rotina, quando engravidou, o acompanhamento. E no 8º mês, tudo ok, tudo certinho. Só que no 8º mês nós fomos para fazer a última ecografia, para saber mais ou menos a data que seria o parto, quando nós tivemos a surpresa de que a minha esposa tinha perdido o líquido amniótico e a neném estava com um batimento cardíaco muito fraco. Então o médico nos encaminhou para o hospital do HMIB, na L2 Sul, né? E nós ficamos muito desesperados, porque eu com 21 anos, minha esposa com 19, né? Nós ficamos um pouco desesperados. No entanto, nós fomos até o hospital, demos a entrada, era 6 horas da tarde, a médica que nos recebeu informou de que a criança teria que ser retirada, né? Então a neném foi nascer 9 horas da noite, né? Eu não pude assistir o parto, eu fui vê-la no outro dia à tarde. No entanto, eu fiquei sabendo que ela tinha nascido bem, que nasceu um pouco cansadinha, que foi para o balão de oxigênio, mas que já estava na sala, já tinha ido para a sala de onde ficam as crianças normais, né? No entanto, de 1 a 2 dias, o pessoal do hospital foi percebendo que ela tinha uma dificuldade para se alimentar. Ela não tinha sucção nem deglutição, ela engasgava facilmente. Foi aí então que a médica me chamou,
né? Pediu para não avisar para a mãe, para não deixar ela desesperada, e queria ser feito alguns exames, porque achou o rostinho da neném um pouco diferente, né? A princípio eles estavam desconfiando que ela teria síndrome de Down. Aí foi colocada uma sonda nasal para ela poder se alimentar, né? E foi feita uma bateria de exames com o pessoal da genética, e todos os exames que foram realizados, todos normais, não deu nada. Foi aí então que eles fizeram uma reunião entre os médicos, né, e decidiram que seria necessário fazer uma gastrostomia, colocar uma sonda na barriga, para poder ir para casa. Mas já tinham diagnosticado o que era que ela tinha ou não? Não tinha diagnosticado, porque lá no hospital eles não tinham aparelhos para poder diagnosticar o que ela teria. Então nós fomos para casa, ela passou 7 dias na UTI primeiro, né? Se recuperou, então nós fomos para casa, ela já com a gastrostomia, e nós recebemos o encaminhamento para ir ao SARA, né? Nós procuramos o SARA, então ela já tinha... Isso quando ela foi para casa, ela ficava doente facilmente, né? Tinha que ter muito cuidado, ela tinha refluxo, ela vomitava bastante. Então, nós fomos até o SARA, né? Isso ela já tinha mais ou menos 1 ano de idade, quando eles fizeram um exame e notaram que a taxa de colesterol dela era muito baixa. Então, foi feito um exame mais detalhado e diagnosticaram que ela tinha a síndrome de Smith-Lemli-Opti. A gente vai daqui a pouco saber o que é essa síndrome, mas antes vamos ver um vídeo de uma pessoa que acompanhou de perto o caso. Uma época ele trouxe a sua filhinha aqui, junto com a sua esposa. Então eu fiquei conhecendo a menina. E fiquei assim, como sempre a gente trabalha num grupo de cura espiritual, quando a gente vê assim uma pessoa muito necessitada, é hábito da gente lembrar que a pessoa tem outras possibilidades, além da medicina da terra, de melhorar e até se curar, dependendo da criatura. Ela nasceu com muita dificuldade mesmo. Mas como a esperança, como tudo é transitório e como tudo depende da gente, cada um de si, Jesus, Deus nosso Pai, todos nos ajudam. Os nossos irmãos espirituais, nossos amigos, tudo nos ajuda e colabora com a nossa situação. Então foi preenchida uma ficha, foi tirada uma foto dela, anexado, entendeu? E aí ela foi tratada espiritualmente. Bom, nós vimos o depoimento da dona Conceição, né, que acompanhou de perto a história, da sua história. E o que é essa síndrome? A síndrome de Smith é uma síndrome que ela afeta na produção do colesterol. Então, a pessoa que é portadora dessa síndrome, ela não produz, ela não tem taxa de colesterol. Então, ela tem que ter uma alimentação à base de colesterol, né? Tem que usar medicamentos para poder resgatar um pouco do colesterol que o organismo não produz, né? E com isso, a pessoa que tem essa síndrome, ela fica muito exposta a infecções devido ao baixo peso. Todas as crianças que nós tivemos contato, que nós conhecemos aqui no Brasil, todas elas têm problemas com infecções, têm o baixo peso. Cuidado mais que redobrado. Né? Um cuidado mais que redobrado. Dena, essa questão, falando agora do espiritismo, essas limitações do corpo, qual a explicação que o espiritismo dá para essas questões? Olha, de uma maneira geral, os espíritos amigos nos dizem que não existe punição, não existe castigo. A providência divina, ela não nos pune, nem nos dá recompensa. Somos nós que, detentores do livre-arbítrio, da capacidade da escolha, na lei da liberdade, nós optamos por o que fazer. Quando a gente vê uma criancinha pequenininha, o Carlos falou que inicialmente pensavam que a filhinha dele era Down, a síndrome de Down, uma criança especial,
mas que depois de todas as baterias de exame, de investigações, da parte genética, se chegou à síndrome de Smith, nós poderíamos dizer, repetindo o que os espíritos nos falam, que são espíritos que trazem um passado, como todos nós, um passado comprometido. E que os pais, de uma maneira geral, eles podem ter vivenciado juntos essas experiências. E agora estão juntos para resgatarem esses compromissos que foram deixados para trás. Também pode ser uma excelente oportunidade dos pais desenvolverem mais cuidados, afeto, carinho. A propósito, a gente gostaria de citar 3 livros que vai ser muito interessante para quem está nos ouvindo. O primeiro é O Céu e o Inferno. No capítulo 7, o Código Penal da Vida Futura, na qual Kardec elucida muito bem que o espírito ele primeiro se arrepende, depois ele expia, depois ele repara. Então, de repente, Carlos, a Nenê, você e sua esposa fazem parte de um triângulo no qual estão se harmonizando, estão se amando, estão reparando compromissos. Pode ser uma das hipóteses. Sim. O outro livro também, que é muito interessante, eu não sei se você conhece, é o Ação e Reação. O Ação e Reação é da psicografia do Chico Xavier. O espírito é o André Luiz, que ele nos fala do débito estacionário. É a história de Poliana, que é uma mendiga, e Sabino. Sabino é um anão de 90 centímetros, ele sofre de hidrocefalia, cabeça grande, popularmente os populares dizem água na cabeça, mudo e surdo e paralítico. Várias limitações, né? Várias limitações físicas. E aí, idiota, né? Ainda tinha limitação mental. Aí se pergunta, mas por que acontece isso? No passado, existências passadas. Eles dois juntos foram cúmplices de muitos crimes. E aí, numa dessas situações, ele já estava há mais de 1000 anos cometendo crimes. A espiritualidade, eu vi por bem, internaram naquele corpo para que ele não fosse perseguido pelos inimigos espirituais. E Poliana, mãezinha, está dando assistência para eles. O outro caso é o Loucura e Obsessão, da psicografia do Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda, no qual é falado o caso de um xará de vocês, do Carlos. No capítulo 4, esse rapaz traz um problema de uma esquizofrenia muito séria. Então daqui a pouco a gente volta para saber mais sobre isso, tá bom? Ok. Vamos para um rápido intervalo, fique aí, daqui a pouco voltamos com Vida e Doutrina. Voltamos, você está no Vida e Doutrina, hoje conversando sobre limitações do corpo, e aqui conosco o Carlos Henrique e também a Dena, que é a nossa colaboradora. Vamos a um vídeo agora que conta a história da Evanilde, que viveu uma situação muito parecida. O médico que fez meu pré-natal, ele até falou, olha, se quiser faz exame para ver se ele é normal ou se tem síndrome de Down. Aí ele ainda falou, a única coisa que pode fazer também é tirar. Eu falei, não, então eu nem vou fazer. Se for, eu não vou tirar. No primeiro momento a gente leva um susto, mas depois a gente vai inteirando, vai aprendendo como lidar com ele. Ele é muito inteligente, né? Às vezes ele até ensina a gente. Nossa, como? E eu quero pedir 1000 desculpas para vocês, porque minha mãe falou que sou inteligente, mas na verdade eu não sou inteligente. Eu retiro o que a minha mãe falou. A lei de ação e reação sempre existe na Terra, né? Porque tipo aqui, você dá um aqui, pá, ai, doeu, né? Porque é reação. Ação e reação
tem os dois planos, tanto material, tanto moral. E, na verdade, eu também faço curso de teatro e agora eu estou formado e com essa formação eu vou trabalhar e vou realizar meu sonho. Ser ator, esse é o meu sonho. É só a gente ter muita fé em Deus, confiar e confiar na gente mesmo, não deixar se levar. Se a gente parar é pior, então a gente tem que enfrentar e estimular. Fiz muitos amigos, eles são pessoas maravilhosas e eu era apaixonado por duas garotas aqui. Se a pessoa tiver uma religião, procurar, sei lá ela que for, mas procurar ir direitinho, levar ele, que ajuda muito, porque não é por acaso que eles nascem assim. Não esmorecer, em momento algum. É você ter uma religião para você seguir em frente, né? O que você acha que você veio fazer aqui nessa encarnação? Bom, eu vim melhorar, né? Meu espírito crescer, evoluir e superar as coisas que tem que superar. Carlos, como é que foi a reação dos familiares, a sua reação quando descobriram a síndrome, quando começaram a criação da sua filha? Olha, no entanto, a minha esposa, no início, né, quando a neném nasceu, ela não queria muito aceitar. Quando as pessoas falavam que a filha dela era especial, nossa filha era especial, ela não aceitava. Ela tinha uma rejeição, né? No passar do tempo, nós fomos aprendendo a lidar com essa situação, né? Até mesmo nós amadurecemos bastante, nós dois, a questão da paciência, né? A trabalhar um pouco a paciência, porque como ela tinha refluxo, nós acordávamos muito à noite. Uma vigilância, né? Era uma vigilância, todo, né? Tinha que dar leite na sonda, através da sonda, né? E o refluxo dela era muito forte, então de madrugada a gente acordava para dar o leite bem devagarzinho e ela acabava vomitando. Então faltava muita paciência das duas partes e a gente foi aprendendo a lidar com essa questão da paciência, né? E fomos aprendendo um com o outro. Né? Que às vezes quando a gente pensa que chegou ao fim, a criança mostra pra gente que ela tá ali, tá viva e quer lutar, né, pela vida. Foram se unindo. Fomos mais se unindo. ainda, né? Dena, para a gente não deixar os nossos espectadores na dúvida, vamos citar aquela questão do Carlos que você comentou, né? Sim. Vejam bem. Eu gostaria de ler para vocês uma frase que o Manuel Filomeno de Miranda nos diz nesse livro. Ele nos diz o seguinte, que o espírito culpado, ele é responsável pela alienação que padece no corpo, sendo as suas causas atuais consequências diretas ou não do passado. Então, veja bem, quando a gente fala, e nós estamos falando das limitações físicas, como também as limitações mentais, como no caso do xará de vocês, do Carlos, a gente vê o seguinte, que Carlos, no passado, foi assim, na verdade, porque isso é uma aquisição que o espírito tem, né? Ele é uma pessoa inteligente, mas só que ele se fecha no problema que está padecendo, porque ele tem consciência da sua culpa. Ele usou muito poder, usou muito sexo, ele enveredou por caminhos equivocados, que foi prejudicial para ele e prejudicial para as pessoas que conviviam com ele, que eram mais frágeis, que foram manipuladas. Aí vocês poderão dizer, mas as pessoas então foram vítimas? Sim, sob um certo aspecto, mas elas se deixaram conduzir. Então, a esquizofrenia ou qualquer tipo de psicopatologia, ela tem fundamentalmente o remorso e a culpa. Da mesma forma que as limitações físicas. Muitas vezes as limitações são excelentes oportunidades que o espírito e os familiares têm de exercer a paciência, a tolerância, né? O desprendimento, a força de vontade e o amor, gente. Porque você imagina uma criança pequena que precisa de toda a assistência dos pais, não estão se reabilitando?
Então, Deus dá essa excelente oportunidade para nós, de reabilitação. E aí a gente tem que aproveitar com unhas e dentes o que o presente nos dá. Olha, a gente costuma dizer que quem vive de passado é museu. Realmente a gente tem que viver o presente para construir o nosso futuro. E reparar, né? E reparar. Carlos, como é que foi o auxílio? Onde você encontrou o auxílio? Você conheceu a doutrina espírita? Quando que aconteceu isso? Olha, eu já trabalhava aqui na FEB, né? Eu venho de outra doutrina espiritualista. Eu fui criado em uma doutrina, né? Quando eu cheguei aqui na FEB, eu não estranhei muita coisa, né? Então, assim, quando a neném estava nesse período difícil, eu conversei com a dona Conceição, que é uma colaboradora da casa, né? E ela me indicou para fazer um tratamento espiritual com ela. Então, nós preenchemos, como foi falado aí no VT, nós preenchemos uma ficha, encaminhamos uma foto. E a partir deste período, assim, nós fomos vendo a melhora, né? A neném foi evoluindo, ela começou a fazer coisas que não fazia, né? Então, assim, a gente foi percebendo que ela, a cada dia, estava se superando, né? Ela ficou em 2013, no dia 27 de maio de 2013, ela teve uma infecção muito forte através da sonda. Então, ela ficou internada no hospital 1 mês e 15 dias. E ela, devido à infecção, ela tomou vários antibióticos e não conseguia, em vez de melhorar, estava piorando, né? Então, até que os médicos conseguiram combater a infecção e depois dessa infecção, os médicos acharam melhor, como ela já estava internada, acharam melhor fazer a fundoplicatura, que é colocar uma válvula no esôfago, né? Por causa do refluxo, que era muito forte. Ou seja, vários problemas físicos, né? Vários problemas físicos. Aí, então, estava tudo ok, eu autorizei para fazer a cirurgia. Ela iria fazer essa cirurgia na segunda-feira. Porém, quando foi na sexta-feira, ela fez uma ecografia e uma endoscopia para poder fazer a cirurgia na segunda. Quando foi no sábado, ela começou a passar mal e deu uma parada cardíaca no hospital. Com quantos anos ela estava na época? Isso ela estava com 1 ano, quase 2 anos. Certo. Né? Então, ela já tinha mais de 2 anos. Então, a gente foi informado que não tinha um UTI no hospital que a gente estava, né? E tivemos que sair às pressas para o Hospital das Clínicas, na 710 Sul. Né? Chegando lá, eles deram um soro corrido na veia dela, ela chegou toda inchadinha devido ao soro, né? Ficou 3 dias na UTI, internada, né? E quando foi no outro, passando esse período, ela voltou, ficou bem, e nós retornamos para o hospital onde a gente estávamos, né? E chegou um ponto que os exames que ela fazia, as plaquetas estavam muito baixas, o leucócito estava muito alto, então a infecção estava muito forte. Certo. E ela já tinha tomado todos os antibióticos que eram possíveis. Então, eu fechei a porta do quarto uma noite, né, e vi que ela estava muito ruim. Nós fechamos a porta do quarto e fizemos a oração. Aí eu falei para Deus, né, falei, se fosse para ela ficar sofrendo, né, para tirar ela dessa situação. E se fosse também para ela ficar boa, né, que ele tirasse, estendesse as mãos, né, sobre ela e que tirasse ela daquela situação. Isso você e sua esposa, os dois? Isso, nós dois. Certo. E qual foi a resposta que vocês tiveram? 1 semana depois, né, ela foi só se recuperando, os exames de sangue que eles pediam, que o médico pediu, foi só... Cada dia a gente tinha uma notícia boa. As plaquetas voltaram ao normais, o leucócito abaixaram, né? E o médico até desistiu de fazer a cirurgia. Ele falou que era melhor ela ir para casa, se recuperar, porque já tinha muitos dias que estava internada, né? E desistiu da cirurgia. Foi aí então que, quando a gente fez o tratamento espiritual, né? Exatamente para cuidar dessa parte do refluxo, que era muito forte, e o refluxo dela também
sumiu. E você acredita essa questão da melhora dela? Eu acredito. Mas qual seria o fator que você acredita? Por que ela teve essa melhora? Pela ligação de vocês com a espiritualidade, os pedidos, a nova conduta, a forma que vocês estavam lidando com o assunto? A nova conduta e também o merecimento, né? Que eu acredito que a gente não ganha nada sem ser do nosso merecimento. Bom, então vamos para mais um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com mais Vida e Doutrina. Voltamos hoje aqui no Vida e Doutrina conversando sobre limitações do corpo. Temos a grande satisfação de receber o Carlos Henrique, que está dividindo a sua história com a gente, e também a Dena, que é a nossa colaboradora expositora espírita. Dena, como acontece essa questão do consolo no espiritismo? Como é que o espiritismo pode ajudar nesses casos? Olha, Carlos, é muito importante se ter em mente que não importa, às vezes os pais, os tios, avós querem saber, mas por que acontece isso? Por que meu filho é especial? Será que ele foi suicida? Será que ele foi assassino? Gente, não importa. O importante é você saber que Deus é pai, né? E Deus, como pai, ele dá essas oportunidades da gente se trabalhar interiormente e ajudar aqueles espíritos que estão conosco. Porque o Cristo nos disse que Deus não dá fardos pesados, meu Pai não dá fardos pesados em ombros leves. Então, se os pais recebem as crianças com suas limitações físicas, suas limitações mentais, é porque eles têm condições. Eles têm condições de superar. É uma superação. Eu tenho certeza, né, Carlos, que com a sua filhinha, você e sua esposa estão assim muito mais afetuosos, muito mais preocupados, não apenas com o seu núcleo familiar, mas com a humanidade, com as pessoas que estão ao redor de vocês. Então, são oportunidades que a doutrina nos dá e que nos consola, sabendo que hoje nós estamos enfrentando esse problema, mas no futuro, a criança, já adulto, ela vai trazer N alegrias. Vamos ver, o Stephen Hawking, vocês veem? Não é? Grande cientista. Pois é, ele sofre de esclerose múltipla, lateral, amiotrófica, e ele está aí com o seu trabalho. Dizem que ele é ateu, né? Mas não importa. Às vezes ele é ateu desse Deus antropomórfico, essa ideia de Deus com a figura de homem, né? Mas ele está aí num trabalho maravilhoso. Então, a doutrina nos dá a certeza de que nós somos espíritos imortais. E que voltamos muitas vezes, né, Carlos? Você que também já é espírita, com novas carteiras de identidades e novos passaportes. E histórias para serem seguidas, né? Muitas histórias para serem seguidas. Bom, vamos a mais um depoimento da dona Conceição, que é amiga do Carlos Henrique e acompanha o caso de perto. O casal, Carlos e sua esposa, eles estão correspondendo muito bem com o tratamento da filha. Porque a menina tinha muita dificuldade. E certo vocês verem agora, a menina está bem. A menina está ótima. E Jesus confiou nesse casal e eles estão dando conta. Força, coragem, bom ânimo que o casal tem e toda a paciência com a filha. Que Jesus os ajude cada vez mais para que eles possam conseguir o máximo. Ela agora só está passando pela dificuldade. Mas quem está fazendo, quem está dando conta, quem está dando trabalho, a eficiência, é o casal. Carlos, é uma mensagem de força, de coragem, de bom ânimo para você e, na realidade, é uma mensagem de agradecimento. Nós admiramos muito você, a força, a coragem, o bom ânimo que você teve e tem em ajuda à sua filha. É um espírito necessitado, como todos nós sabemos, e você está correspondendo, você e sua esposa, está correspondendo todo o tratamento que ela necessita. E desejamos para vocês muitas felicidades. Que Jesus os abençoe cada vez mais, porque abençoado vocês já são. Que grande amiga, hein, Carlos? A dona Conceição. Com certeza. Quando a gente vê a dona Conceição, dá vontade de abraçar ela, né? Com certeza. Ela é uma pessoa sensacional.
Carlos, e como é que está hoje? Dona Conceição disse que sua filha já está bem melhor, hoje ela já consegue se alimentar. Como é que ela está hoje em dia? Olha, minha filha, ela tá fazendo escolinha precoce, ela está com 3 anos, né? Ela já está engatinhando, que ela não fazia antes, já está se alimentando pela boca, porém ainda não tirou a sonda, mas assim, já está se alimentando pela boca, está fazendo coisas que a gente jamais acreditaria que ela fosse capaz de fazer, porque os médicos, no entanto, eles falaram que ela não iria nem andar, né? Que ela seria uma criança vegetativa. Teve médico que chegou a falar isso pra gente. Então, ver como ela está hoje, né? Pra gente é um orgulho muito grande. Como é que vocês estão no espiritismo? Vocês fazem algum trabalho, algum acompanhamento em alguma casa espírita? Não, nós não fazemos, continuamos fazendo as ionizações em casa. Sim, mantendo sempre uma vibração positiva. Mantendo sempre uma vibração positiva. Muito bom. Dana, esse é o caminho mesmo, para poder buscar sempre o consolo? O consolo. Eu acredito que o casal ainda não tenha feito assim alguma outra atividade mais ostensiva, porque realmente a criança exige muito deles. Exige muito, né? Muita atenção. Exige muito deles. Então, a caridade maior começa em casa, né? Sim, essa atividade ostensiva é com eles mesmo, né? Com o núcleo eles familiar, mesmo, né? No núcleo familiar. Mas esse é o caminho, é você buscar ter as forças necessárias através da prece, que foi o que vocês fizeram, da oração. Provavelmente a neném recebeu uma moratória, vocês receberam uma excelente oportunidade de ajudar esse espírito, não importa o que aconteceu no passado. Vocês, acredito que fazem o evangelho no lar, toma sua água fluidificada, dá água para neném, é feito o tratamento através das irradiações, não é isso? Isso. E, gente, é como nós podemos dizer, a doutrina espírita, ela nos dá as explicações. Nós somos espíritos rebeldes, sim, mas a partir do momento que nós temos essas explicações, nós racionalizamos e buscamos colocar em prática os ensinamentos. Cabe a nós a ação, né? A ação. Então, o que espírita seríamos nós? Carlos, os 2 Carlos, o Carlos e Carlos Henrique. Se a gente não buscasse colocar em prática o que a gente já sabe, nós somos responsáveis. E o nosso trabalho não é de fazer proselitismo, não. É de buscar fazer um mundo melhor. E como é que eu posso fazer um mundo melhor? Procurando ser bom e ajudar os que estão ao nosso redor. E isso você está fazendo, Carlos, com a sua esposa e sua filhinha. Como é que você está se sentindo, Carlos? Nesse momento que sua filha está tendo essa recuperação, está se sentindo melhor? Como é que está o núcleo familiar? Olha, a gente, assim, são coisas que a gente não dá tanta importância. E depois que você tem um filho especial, você começa a enxergar. Igual antes a gente via outras pessoas passando na televisão, outras crianças que tinham problemas. A gente olhava assim e não enxergava. E hoje em dia, quando passa alguma matéria sobre crianças especiais, quando a gente anda na rua e vê alguma criança especial, você já enxerga com outros olhos, né? Sim. Você vê o amor dos pais com aquela criança, você vê a superação daquela criança, né? Então, assim, fez toda a minha família enxergar com outros olhos, entendeu? Muito legal. E nós temos até um vídeo aqui, um vídeo caseiro, né? Vamos acompanhar esse vídeo? Estamos chegando ao final do nosso programa com essas belas imagens. E a Dena antes tem uma frase, né? Para a gente encerrar o nosso programa. Nós gostaríamos, viu, Carlos? Sim. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Falando para o Carlos para ele continuar firme aí, né? No bom combate com a esposa. É de Manuel Filomeno de Miranda, quando ele nos diz: o presente é nossa oportunidade para agir, enquanto o amanhã é de Deus. Então, confiemos, trabalhemos, sigamos em frente.
É isso aí, vamos seguir em frente. Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Ter vindo dividir a sua história com a gente. Muito sucesso para você e para sua família. Eu que agradeço pela oportunidade. Dena, novamente, um grande prazer tê-la aqui conosco no Vida e Doutrina. Nós é que agradecemos, viu, Carlos? Quando houver oportunidade e tivermos disponibilidade, aqui estaremos. Será sempre bem-vinda. Muito obrigada. E vocês também serão sempre bem-vindos e esperamos vocês no próximo Vida e Doutrina.